Seja muito bem-vindo ao Mundo Cópia de The Chosen. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre o seriado que cria ficção em cima da mensagem dos evangelhos. The Chosen dramatiza trechos dos evangelhos e adiciona muita ficção, mas que tem abençoado muita gente com mensagens e representações do que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. The Chosen não é uma representação fiel do que aconteceu nos evangelhos, mas é uma ficção extremamente plausível que constrói fantasia em cima daquilo que nós temos nos evangelhos. E por isso, muita coisa é construída, é criada, é inventada em cima da narrativa dos evangelhos. Então, para cada episódio de The Chosen, a gente vai ter 2 vídeos aqui no canal. Um com a mensagem do episódio, um mundo cópia do jeito que vocês já conhecem, e um outro com algumas curiosidades das decisões que foram tomadas na construção da ficção em cima de cada episódio. Se você é um membro desse canal, você já recebeu esse vídeo 72 horas atrás. Já assistiu com todo mundo, já comentou no grupo do Telegram, porque você é quem ajuda a financiar os vídeos especiais aqui do canal, como o Mundo Cópia. Se você deseja financiar e ajudar a custear esses Mundo Cópia de The Chosen, a gente não tá sendo pago por ninguém pra fazer, não tem grana do The Chosen, o Vidente não tá mandando nenhum real pra nós, então a gente tá fazendo tudo isso aqui do bolso mesmo. Então se você quiser nos ajudar nesse processo, você pode considerar virar um membro do canal, receber vários benefícios. Um deles é receber esses vídeos do Mundo Cópia 72 horas antes de todo mundo. Nós vamos trazer 4 curiosidades sobre o primeiro episódio de The Chosen, e certamente vão te ajudar a entender melhor algumas coisas que aconteceram ali e algumas decisões que foram tomadas por parte dos roteiristas. Primeira curiosidade, a cidade de Cafarnaum. O episódio 1 se passa basicamente nessa cidade. Esse era um centro comercial extremamente importante da Baixa Galileia, uma cidade que é mencionada 4 vezes por Mateus, 3 vezes por Marcos, 4 vezes por Lucas, 5 vezes por João. Jesus passou cerca de 18 meses ali, talvez até mais, do seu ministério em Cafarnaum. Ou seja, metade ou mais da metade do seu ministério foi em uma só cidade. Ficou conhecida como a cidade de Jesus em Mateus 9:1, e foi nela que Jesus realizou vários milagres. Há ali muitas curas, como o servo do centurião, o paralítico que foi trazido por seus 4 amigos, o leproso, o homem da mão mirrada, a sogra de Pedro, a mulher com fluxo de sangue, além de vários outros enfermos. Além das curas, Jesus também libertou ali um endemoniado e ressuscitou a filha de Jairo. É também em Cafarnaum que se passa o episódio da tempestade no mar da Galileia, e onde ele se apresenta como o pão da vida. Justamente por causa de tantos milagres que Jesus fez nessa cidade, é que ele se surpreende por causa da incredulidade dessa cidade e a condena. E por causa disso, a cidade foi destruída em 665 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruída, mostrando assim que de fato ela foi condenada por sua incredulidade. Entender a relação de Jesus com Cafarnaum ajuda a entender parte da trama que é estabelecida ali em The Chosen, e explica por que boa parte do seriado vai acontecer em torno daquela cidade. Segunda curiosidade, uma das classes que nós vemos no episódio é a dos fariseus. Talvez você não saiba o que é que um fariseu significa. Você tem só uns judeus esquisitos ali, meio chateados com Jesus, com as roupas características. Eles são os fariseus que tanto aparecem no Novo Testamento. O termo fariseu se tornou um termo pejorativo no cristianismo, um símbolo de um tipo de legalismo, de religiosidade fria, externa, hipócrita até, exageradamente criteriosa. No entanto, como nós vemos no episódio, eles eram tratados com respeito e muita reverência. Ainda que o termo tenha se tornado um sinônimo de alguém que pratica religião de forma meramente aparente, hipócrita, só externa, não foi bem assim na sua origem. Os fariseus se originaram pouco tempo depois da chamada Revolta dos Macabeus. E para entender isso, a gente tem que voltar para 323 a.C., com o falecimento de Alexandre o Grande. Alexandre havia formado um império muito poderoso e promovido a helenização dos povos dominados. Ou seja, os povos dominados eram submetidos à cultura grega. Com a morte de Alexandre, seus principais generais, os diádocos, dividiram o reino em 4 partes. 2 dessas partes eram as mais importantes: o que estava com os Ptolomeus, com sede no Egito e capital em Alexandria, e os Seleucidas, com sede na Síria e capital em Antioquia. Inclusive, essas são 2 cidades que por causa disso se tornaram muito importantes e permaneceram assim por muito tempo. As disputas entre os Ptolomeus e os Seleucidas se acirraram cada vez mais, cada um buscava a sua expansão, mas os Seleucidas fracassaram em muitas de suas tentativas, até que a vitória veio com a derrota do Egito em 138 a.C. por meio de Antíoco III. Todo esse fervor político, é claro, afetou os judeus, entre eles
um grupo tomou partido do Egito e outro grupo tomou partido da Síria. É muito comum que religiosos escolham tomar partido em brigas políticas que não são deles. Então você tem a galera ali, esquerda e direita, né? Tem os grupos ali. Você tá aqui antes de Cristo, século I, e o pessoal escolhendo, direita ou de esquerda. Isso não é só hoje não, viu? Naquele tempo já tinha. Foi então que Antíoco IV, também conhecido como Epifânio, substituiu o sumo sacerdote que era apoiador político do Egito pelo irmão dele, chamado Jasson. Essa helenização provocou um tipo de desagrado entre alguns judeus que passaram a ser chamados de assideus, que vem de Hassidim ou piedosos. Já prestes a invadir o Egito, Antíoco Epifânio substituiu Jasson por outro cara, Menelau, outro helenizante, que também queria trazer uma cultura mais grega àquele pessoal. Mas a tentativa de anexar o Egito acabou falhando. Antíoco foi derrotado diplomaticamente e ele se retirou por um tempo. Com isso, o Jasson tomou novamente o poder, tirando de Menelau, e o Antíoco entendeu isso como uma revolta e enviou seus soldados para reintegrarem Menelau. Nesse processo, eles saquearam Jerusalém, matando muitos dos seus habitantes. Jerusalém então foi saqueada, incendiada, casas foram derrubadas, homens foram mortos, mulheres e crianças foram escravizadas, foi uma loucura. E passou a ser um crime grave a circuncisão, a guarda do sábado, a celebração das festas judaicas ou mesmo possuir manuscritos do Antigo Testamento. Os sacrifícios pagãos passaram a ser obrigatórios, o culto a outros deuses foi forçado. Animais considerados abomináveis foram sacrificados no altar do templo, além de passarem a acontecer práticas de prostituição no templo dos judeus. Imagina o que isso significou para os judeus daquela época. Tudo isso, é claro, provocou a revolta dos judeus. Foi em 167 a.C. que explodiu a famosa revolta dos Macabeus, sob a liderança dos Asmoneus, descendentes de Matatias, um sacerdote que se recusou a oferecer sacrifício pagão no templo. Você pode ler sobre a revolta dos Macabeus com a Bíblia Católica. A Bíblia Católica possui textos a mais da Bíblia Evangélica e lá você tem 1ª e 2ª Macabeus, que conta a história da rebelião ou da revolta dos Macabeus. O termo Macabeu vem de Judas Macabeu, um dos filhos desse Matatias. Judas Macabeu liderou guerrilhas até que os judeus conseguiram derrotar os sírios. Depois disso, a dinastia Asmoneia se dividiu justamente em essênios e em fariseus. Alguns dos essênios produziram. Os que eram mais aristocráticos se tornaram então saduceus. Os fariseus surgiram exatamente de um contexto de violência contra o povo judeu e uma luta para manter a cultura, a religião e a sociedade judaica. Nasceram no meio de revolta. Eles eram a maior parte do grupo religioso judeu. É justamente por causa disso que eles eram tão rigorosos quanto a lei. Tendo passado por tudo isso, manter a lei era preservar o que os distinguia como judeus diante de um mundo que queria matá-los e obrigá-los a serem pagãos. Felizmente, o zelo que os distinguia como judeus tornou-se uma pedra de tropeço, impedindo que as pessoas se chegassem a Deus por causa desse rigor extremado. Entender esse contexto nos faz entender melhor por que eles eram tão zelosos, por que eles ficavam tão chocados com a mensagem de Jesus. Os judeus foram violentados de várias formas e queriam preservar sua cultura. Qualquer coisa que se colocasse contra a religião judaica lembrava do passado e trazia novas revoltas. Entender isso nos faz entender um pouco melhor esses personagens que parecem só religiosos hipócritas no modo como tratam Cristo Jesus. Era um pouco mais profundo do que isso. Às vezes no The Chosen os fariseus parecem até um pouco estereotipados, assim, não muito. Podia ser pior, mas conhecer esse contexto ajuda a entender bem que os fariseus eram pessoas conservadoras, mas de um zelo conservador que podia ir para o outro lado e virar um zelo revolucionário, em busca de sobrevivência, quando há pouco tempo eles estavam sendo obrigados a negar a própria fé diante de uma cultura que tentava criminalizá-los por serem judeus. Jesus, na cabeça de alguns deles, não era só um teólogo esquisito, não era só alguém com ideias diferentes. Jesus não era simplesmente alguém que estava minando a autoridade deles. Jesus podia representar na cabeça de alguns desses fariseus um retorno à blasfêmia e à perseguição contra o verdadeiro judaísmo. Com medo de serem perseguidos, passaram a perseguir. Nada muito diferente do que a gente encontra hoje em dia, não é mesmo? Terceira curiosidade, Mateus, o publicano. O que era um publicano? Quem eram os publicanos? Por que é que todo mundo odeia Mateus por cobrar imposto? A maior parte da população, como nós vemos ao longo da série, era composta de fazendeiros, de artesãos, de pequenos negociantes. Mateus era do grupo dos publicanos, cobradores de impostos. Eles eram alvos de grande aversão por parte dos judeus, porque esses judeus estavam recolhendo impostos sobre propriedade, sobre votações, sobre uso de estrada, sobre circulação de mercadoria. O que dava para ser cobrado, eles cobravam.
eles eram vistos como traidores, porque eram judeus que cooperavam com os romanos e lidavam com moedas que possuíam elementos pagãos e blasfemos até. Veja, para um judeu, estar debaixo do poder de um outro povo era muito humilhante. Era como estar no cativeiro babilônico de novo. Eles não podiam seguir exatamente as próprias leis, eles não podiam viver de acordo com a lei do Antigo Testamento de forma perfeita. Existia no Antigo Testamento leis civis que diziam como é que o governo deveria funcionar. E agora eles não estavam gerindo a própria terra, estavam sendo geridos por um outro povo. Os judeus estavam debaixo do domínio romano. Então, a cobrança de impostos por parte dos romanos era humilhante para os judeus. Então você tem um irmão judeu cobrando impostos para Roma, era esse irmão judeu sendo um instrumento de opressão religiosa, inclusive, contra os seus irmãos. Por isso, os publicanos eram odiados pelos outros judeus. Além disso, era comum que os publicanos também arranjassem meios ilegais para enriquecer. Havia suborno, que era pago aos publicanos por parte dos mais abastados, por exemplo. Os que não podiam pagar suborno geralmente se tornavam mendigos ou criminosos, e as viúvas caíam constantemente em miséria. Os escravos naquele tempo eram tão numerosos quanto os livres nas cidades. Era um tipo de escravidão que não era racial, era comum que os criminosos, endividados ou prisioneiros de guerra se tornassem escravos para pagar suas dívidas. Era comum que você tivesse filósofos, gerentes, copistas entre os escravos. Na igreja até pastores eram escravos de pessoas que eles pastoreavam, por exemplo. Alguns deles eram até mesmo mais instruídos que seus senhores. Pensa, por exemplo, na parábola do administrador infiel. A gente vê um escravo que possui entendimento de finanças, que ele usa para o seu benefício. Era possível, por exemplo, que escravos comprassem a própria liberdade ou recebessem a liberdade de seus senhores quando não podiam mais prestar um bom serviço. Sem seus senhores para sustentá-los, eles podiam recorrer a um outro senhor para saldar a dívida com o primeiro senhor. E óbvio que nesse contexto haviam senhores bons, senhores maus, alguns mais violentos, alguns menos violentos. Havia aqueles que usavam meninos, meninas e rapazes e moças para fins sexuais. A escravidão naquele período, que é até estranho chamar de escravidão, dá pra chamar de servilismo, era bem diferente da escravidão moderna, mas não era uma coisa boa, de forma nenhuma. Ver irmãos judeus sendo legados até mesmo à escravidão, a fim de sobreviver, por causa dos pesados impostos de Roma sendo manifesto e cobrado por outro judeu, aquilo fazia com que os publicanos fossem absolutamente odiados por todo o povo. Isso explica parte do processo de Mateus ser tão odiado por todo mundo ali. Quarta curiosidade, Maria Madalena. Na história, nós temos a Maria Madalena, que é uma prostituta que possui demônios dentro dela. E houve aqui uma decisão teológica, ou então a decisão de roteiro, pura e simplesmente, de juntar duas personagens em uma. Em The Chosen, Jesus livra uma mulher de seus demônios e ela é identificada como Maria de Magdala, que é a Maria Madalena, a qual Lucas descreve que 7 demônios foram expulsos dela. Mas nós não temos nada na escritura que diga que Maria Madalena era uma prostituta. No entanto, aqui duas Marias são unidas como uma Maria só. A gente tem aqui a Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Essa sim era uma mulher de reputação ruim. Quando ela unge os pés de Jesus, as pessoas criticam Jesus por deixar que ela toque em Jesus. Ela era talvez uma prostituta agora arrependida. Alguns, principalmente na tradição católica romana, interpretam que Maria Madalena e Maria de Betânia eram a mesma pessoa, mas muitos acreditam que não. Você tinha muitas Marias na escritura. Você tinha a Maria que era mãe de Jesus, aí tem a Maria Madalena, tem a Maria de Betânia. Maria Madalena também não é a mesma que é conhecida por quebrar os perfumes dos pés de Jesus, tá? Essa confusão é muito comum. Visto os relatos da mulher que ungiu os pés de Jesus e o relato de Maria Madalena como relatos muito próximos, só com alguns versículos de separação da narrativa, alguns acham que é a mesma pessoa. Mas Lucas faz descrição de Maria Madalena como a que foram expulsos os demônios e não como aquela que ungiu os pés de Jesus, justamente para diferenciá-las. É a Maria de Betânia, irmã de Lázaro, que ungiu os pés de Jesus com perfume, e não a Maria Madalena. Marcos deixa isso muito claro no seu evangelho, quando ele diz que quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, que então veio a mulher, trazendo um frasco de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. João também diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Com isso a gente pode destrinchar um pouco o episódio para você entender melhor o contexto, os personagens e como eles estão sendo adaptados. Essas são as 4 curiosidades do primeiro episódio. Sobrou alguma coisa que você queria que eu explicasse sobre esse primeiro episódio? Deixa um comentário aqui. Quem sabe a gente adiciona mais alguma coisa no nosso próximo vídeo. Continua com a gente, se inscreve no canal, que em breve sai mais um vídeo sobre o primeiro episódio. Agora comentando a mensagem desse episódio, qual é a lição que tentam nos trazer aqui. Vai ter muita coisa de The Chosen, muita coisa de The Chosen. Então continua ligado no canal, que eu tenho certeza que
que vai ser uma benção. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, mas esses vídeos do Mundo Cópia saem sempre outro dia. Na segunda, na quarta, na sexta, no dia que a gente conseguir colocar no ar. Então não deixa, por favor, de se inscrever e, se possível for, clicar no sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Se você puder, clicar aí no gostei também, você nos ajuda a levar esse vídeo mais longe na plataforma do YouTube. A gente quer muito usar The Chosen para ajudar no processo de educação teológica aqui no canal, então continua com a gente e ora pelo nosso canal para que nós possamos continuar servindo ao Senhor com fidelidade e sabedoria. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.